Vamos lá, galerinha, falar sobre plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano ele é um plano que vai oferecer para a gente coordenadas, né? Na qual vai ser sempre possível representar um ponto a partir de um par ordenado, que a gente também chama de coordenadas. Nós já tínhamos visto isso no sexto ano, um plano cartesiano, mas que ele envolvia somente o primeiro quadrante. O que seria essa ideia do primeiro quadrante? Significa que a gente só trabalhava nessa parte do quadrante. Por quê? Porque a gente só tinha conhecimento dos números positivos. Então, tanto no eixo x quanto no eixo y, a gente só assumia valores positivos. Agora não, né? Agora a gente tem o conhecimento dos números negativos, então esse plano cartesiano ele aumenta. A gente passa a ter para o x os valores positivos, mas também valores o quê? Negativos, quando eles estão para o lado esquerdo. E para o y, mesma coisa. Positivo para quando estão acima, negativo para quando estão abaixo, certo? Então agora aumenta um pouco o nosso plano cartesiano, mas a ideia principal continua sendo a mesma. Lembrando, o eixo x é o eixo que fica na horizontal, o eixo y, o eixo que fica na vertical. O eixo x ele também é chamado de eixo das abscissas. Então, o eixo x é a abscissa. E o y é o que nós chamamos de ordenadas. Beleza? Então, a abscissa é o x, ordenada é o y. Quando a gente vai escrever um ponto, uma coordenada ou um par ordenado, né, que a gente também chama, lembre que a gente precisa representar esse par ordenado entre parênteses e com uma vírgula aqui no meio. O primeiro valor é sempre o x e o segundo valor o y. E com isso a gente gera o que nós chamamos de uma coordenada. Eu posso representar o ponto. Por exemplo, o ponto A. Vocês estão vendo o ponto A representado aqui em cima, é ele aqui. Então, eu posso, com o meu plano cartesiano, dizer qual é a coordenada do ponto A. O ponto A, ele é um ponto que tem o valor de x em qual número? No menos 3. Então, vou aqui no lugar do x, que é o da frente, e coloco menos 3. E eu tenho o valor do y, o mais 3. No y, ele está ligado ao mais 3. Então, vou aqui no segundo e escrevo mais 3. Pronto, eu agora tenho um par ordenado que representa o ponto A, menos 3 e mais 3. Vamos usar o B para fazer um teste também. Subir um pouco aqui para vocês. Ponto B. O ponto B ele pode ser representado com quem é o x? É o mais 3. Aqui o x está no mais 3, então tu vai ali e coloca mais 3 no primeiro. Lembre, o x sempre na frente. E em seguida o y. O B liga no y no menos 1. Então, ele está no ponto mais 3 e menos 1. Esse é o par ordenado do ponto B de bola. Beleza? Então, essa é a ideia de plano cartesiano, é você representar pontos a partir de pares ordenados. Também são chamados de coordenadas. Essa coordenada sempre representando o x na frente e o y em seguida, certo? Lembre, o x para a direita vai ser valor positivo, para a esquerda negativo. O y para cima positivo, para baixo negativo. Beleza? Eu criei um exemplo, só que agora foi diferente. Eu dei a coordenada e pedi para que você montasse no plano cartesiano qual seria a colocação desse ponto, aonde ele estaria localizado. Então vamos lá. O ponto C ele tem que estar localizado no menos 2 e menos 4. Deixa eu puxar aqui. X menos 2. Então lá vou eu procurar o x menos 2. Vou fazer em preto. X menos 2 está aqui, ó, x menos 2. E o y menos 4. O y menos 4 está aqui. Ah, já sei, Thiago, é só ligar assim, ó. Não, isso está errado. Como é que a gente traça isso aqui? A gente vai fazer uma paralela ao eixo y, saindo do menos 2, aqui para baixo, ó. Normalmente a gente faz pontilhado mesmo. E uma paralela ao eixo x, saindo aqui do menos 4. Faz uma pontilhada também.
Então, olha lá, a gente ligou o menos 2 e o menos 4, eles se encontraram e formaram o nosso ponto C do nosso exemplo. Beleza? Agora, o ponto D, mais 2 e mais 1. Como é que fica o mais 2 e mais 1? Vamos dar uma olhada? O mais 2 e mais 1 vai ficar aqui em cima lá. X mais 2 e Y mais 1. Então, eu vou ligar esse e esse. Posso fazer um tracejado aqui no mais 1. Passou até um pouco. Tá aqui. Esse é o meu ponto D de dado. Beleza? Então, essa é a ideia para você representar. Agora o nosso plano cartesiano é diferente do sexto ano, então. Ele agora vai ficar dividido em 4 partes. Ano passado a gente só tinha essa daqui. Agora a gente tem 4 partes. Inclusive essas partes são chamadas de quadrantes. Depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Aonde aqui é o primeiro quadrante. Vou até colocar um primeiro aqui só para você ter uma noção, mas depois eu vou explicar melhor isso. Aqui é o segundo. Aqui é o terceiro. E aqui embaixo é o quarto quadrante. Agora nós temos um plano cartesiano dividido em 4 partes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Show. Sobre produto cartesiano, né? Produto cartesiano, na verdade, vai ser você fazer uma multiplicação entre conjuntos. Parece confuso, mas não é tão difícil não, vocês vão ver. Na verdade, para formarmos um produto cartesiano, você precisa ter 2 conjuntos. Não podem ser vazios. Conjuntos de elementos, no nosso caso aqui, né, de números. E formar pares ordenados. Lembrando, um par ordenado, x na frente e y em seguida, beleza? Então, primeiro x, depois o y. Então, vamos lá. Eu vou formar pares ordenados com x saindo do primeiro conjunto e y saindo do segundo. Por exemplo, vamos lá. Isso aqui que ele escreveu, A vezes B, a gente chama de A cartesiano B. Só uma denominação, tá bom? A cartesiano B é igual. Eu quero que você forme pares ordenados com x pertencente ao A, ou seja, x sai do primeiro conjunto, e y pertencente a B, y vai sair do segundo conjunto, beleza? Então vamos lá. Como é que seria isso? O que você vai fazer? Você vai formar pares ordenados. Como seriam esses pares? Você vai ligar o 1 com o 4. Depois, você vai ligar o 1 com o 5. Depois, você vai ligar o 2 com o 4. E em seguida o 2 com o 5. Repare, o cara do A sempre vem na frente, tá vendo aí? E por último, o 3 com o 4. E o 3 com o 5. Pronto. Isso que você fez foi o produto cartesiano. Você formou pares ordenados, olha só quantos pares, em que o primeiro elemento sempre veio do conjunto A e o segundo elemento sempre veio do conjunto B. Esse é um cartesiano A por B. Às vezes, pô, Thiago, eu não consegui entender muito bem ainda. Isso é bacana de mostrar, às vezes, para os alunos com conjuntos. Por exemplo, é como se você tivesse criado um conjunto A e no conjunto A você escrevesse os elementos 1, 2 e 3. E depois construísse o conjunto B. E no conjunto B você construísse o 4, botasse o 4 e o 5. E depois começasse a ligar. Sempre um da esquerda de A para o B. Deixa eu fazer de caneta. Por exemplo, 1 com 4, 1 com 5. E aí você formaria o par 1, 4 e 1, 5. Aqui, ó. 1, 4 e 1, 5, ó lá. Depois a mesma coisa com 2, ó. 2 com 4, 2 com 5. Aqui, ó. 2, 4, 2, 5. Depois o 3.
3 com 4, 3 com 5. Olha ele aqui, ó. 3 com 4, 3 com 5. Isso que você fez é o produto cartesiano A por B, ou cartesiano AB, beleza? Então, saiu de A e foi para o B. Tranquilinho? Muito bom. Às vezes as perguntas também pode acontecer de via o seguinte. E se o professor pedisse para vocês o mesmo conjunto AB, tá? 1, 2 e 3, só que agora eu quero que você faça B por A. Eu quero o cartesiano B por A. Como é que seria o cartesiano B por A? Se a gente tivesse que fazer o nosso diagrama, quem viria primeiro era o B. Então, nós teríamos o B, que seria o 4 e o 5, e o A aqui, ó. Como é que seria o A? 1, 2 e 3. O que vocês iriam perceber aqui? A nossa setinha agora, os nossos pares ordenados, né? Os pares ordenados, eles vão sair do B para o A. Então, como é que vai ficar agora? Ó, você vai ter o 4 com 1. Então, como é que vai ser o ponto aqui? Olha lá, 4 e 1. Olha lá. Depois, o 4 com o 2 e o 4 com o 3. Então, vai ficar lá 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a setinha saindo do 5. 5 com 1, 5 com 2 e 5 com 3. Então, tu escreve lá. 5 com 1, vou escrever aqui porque fiquei meio sem espaço ali. 5 com 2 e 5 com 3. Tá ali, ó. Pronto, a gente fez o produto cartesiano B vezes A. Ué, Thiago, mas A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A? Não, não é. O produto cartesiano, ele não tem a operação comutativa, a questão comutativa que existe na multiplicação natural, né, entre números. Então, fazer A vezes B é diferente de fazer B vezes A, tá bom? A operação comutativa ela é diferente. Na verdade, não existe operação comutativa, né, a questão comutativa em produto cartesiano, tá bom? Então, essa é a ideia de produto cartesiano, é você formar parezinhos, né, formar par ordenado, sempre saindo do primeiro, a setinha, indo para o segundo. É pegar um do primeiro com o do segundo, 1 com 5, 2 com 4, 2 com 5, 3 com 4, 3 com 5, entendeu? E aí você vai escrevendo os parezinhos ordenados que você está construindo. Beleza? Show!